Amém, igreja? Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de alegria, né? De estarmos aqui adorando e exaltando o nome do Senhor, né? Queremos agradecer ao pastor Aldo, né? Que nos fez o convite de estarmos aqui nessa noite para louvar e agradecer o nome, né, daquele que é e daquele que era, né? Queremos também agradecer ao evangelista Valdenísio, né, pela oportunidade, né, de estarmos aqui, né, em mais uma obra a qual Deus, né, levantou, a qual Deus, né, promessa cumprida, né? Queremos agradecer também aos outros irmãos, irmão Samuel que está aqui nessa noite, né? Queremos agradecer a todos que vieram para exaltar e louvar o nome do Senhor, amém? Amém. Sem perca de tempo, abra vossas Bíblias comigo, no livro do profeta Joel, no seu capítulo de número 2. Queremos trazer uma parte, né, uma porção da inefável, né, e da inerrante palavra de Deus, né, para vós outros irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui com muita luta, né, porque o diabo sabe que é o peso dessa palavra nessa noite. Glória a Deus. Diz assim, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, diz a seguinte forma: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebalte no meu santo monte. Perturbem-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade e densa trevas, dia de nuvem e negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde o povo grande, de poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante da geração em geração. Amém? Queremos trazer uma mensagem nessa noite sobre o seguinte tema: o dia do Senhor. Olhe para o seu irmão e diga assim: irmão, você sabia que o dia do Senhor está próximo? Você sabia que o dia do Senhor está chegando? Você sabia que Deus está para arrebatar a sua igreja? Quando falamos do dia do Senhor, o nosso coração, ele enche, ele se exulta, porque sabemos que vai ser uma alegria para nós, a igreja, porque a igreja, a Bíblia diz que ela não estará aqui. A Bíblia, querido, podemos assentar nessa noite. A Bíblia, querido, ela nos fala do dia do Senhor. O dia do Senhor, ele se divide em duas fases. A primeira fase é a fase do arrebatamento. A Bíblia Sagrada, ela nos fala a sua palavra no livro de 1 Tessalonicenses, que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: o mesmo Senhor, ele descerá do céu com alarido e com a voz da trombeta do arcanjo Miguel, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados com ele para a glória. Quem vai ser arrebatado, vai levantar a
e a igreja que vai subir. Existem duas virgens, a que tem olho e a que não tem. Existe duas igrejas, aquela que se preparou e aquela que não se preparou. A Bíblia, querida, ela nos fala no capítulo 25, a qual escreveu o evangelista São Mateus, que o reino dos céus, ele vai ser semelhante a 10 virgens. Fala com o seu irmão, virgens significa pureza. A igreja é pura, mas a Bíblia diz, querido, que 10 virgens eram loucas. Diga para o seu irmão assim: 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Diga assim: as 5 prudentes levavam azeite consigo. Azeite, na simbologia judaica, ele representava a luz. Você sabe por quê? A lâmpada daquelas 5 virgens que era insensata, que era louca, estava se apagando, porque elas não tinham azeite, elas não tinham luz, elas estavam na escuridão. Eu quero lhe dizer, trazer uma menção, uma palavra verdadeira para o meu e para o teu coração. Aquele que estiver em trevas, ele não vai ser arrebatado, ele vai ficar aqui, porque Deus vem buscar uma igreja que tem luz. Deus, ele vem buscar uma igreja que tem olho, uma igreja que não tem o Espírito Santo, ela está em trevas. As 5 não tinham azeite, mas 5 tinham. Diga assim, irmão, busca azeite quando é tempo. Busca azeite quando tempo. Busca o Senhor. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ei, guarda a reserva de azeite. Você e eu não podemos estar na presença de Deus de qualquer forma. Uma noiva, ela precisa se preparar. Olha para o seu irmão e diga assim: você é noiva do Senhor, então você precisa se preparar. Uma noiva, ela precisa colocar a melhor maquiagem, ela precisa colocar o melhor perfume, ela precisa se preparar, botar o melhor sapato, botar o melhor vestido. Ela precisa estar preparada para o dia do casamento, e assim será. A igreja que tiver preparada, ela vai subir. A igreja que tiver toda adornada, ela vai subir. Mas a igreja que tiver no pecado, na prostituição, na idolatria, e estiver fazendo aquilo que não agrada a Deus, ela vai ficar. Aleluia! Mas uma coisa nos chama a atenção aqui: o que irá acontecer após o arrebatamento? Muitas pessoas endoidarão, pessoas irão ficar loucas procurando parentes. O filho vai procurar a mãe vai procurar o filho, o pai vai procurar o filho, e assim será, querido. E não dizer, até inventar que o extraterrestre desceu aqui, matou todo mundo, consumiu os corpos. Mas a verdade vai ter que aparecer, a verdade vai ter que aparecer. E sabe por quem que a verdade vai aparecer? É por aqueles que não quiseram nada com o evangelho de Jesus. A Bíblia, querido, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, vemos que o anjo, querido, abriu o 5º selo. A Bíblia diz, querido, que após o arrebatamento, o diabo, querido, o anticristo, ele vai tomar conta dessa terra. Ele vai reinar, queridos. Escute, ele vai reinar
por 3 anos e meio, numa paz. No livro de Apocalipse, capítulo 6, fala que ele vem, o cavaleiro montado no cavalo branco sem arco. Ele não é de guerra, ele quer paz. E a Bíblia diz, querido, que quando o anticristo vem, ele sai a governar esse mundo. Aquele que não tinha casa vai passar a ter casa. Aquele que não tinha carro vai passar a ter carro. Aquele que não tinha conta em banco vai passar a ter conta em banco. Aquele que não tinha nada vai ficar rico da hora para outra. Aquele que não tinha coisa nenhuma, ele vai enricar rápido, vai ter dinheiro em conta, vai ter dinheiro em conta. Mas a Bíblia diz, querido, que ele veio para enganar. E por 3 anos e meio ele veio trazendo paz. Mas depois ele quer que adore, faz uma imagem do anticristo e adore ele. E a Bíblia diz, querido, que o povo de Israel, eles não adoram nem imagem do céu, nem semelhança alguma na terra. E ele descobre que ele não é Cristo, ele é o impostor. E a Bíblia diz, querido, que após os 3 anos e meio de paz, eles descobrem que ele é o impostor. E a Bíblia diz que ele se levanta contra Israel e contra o povo que está aqui. Diga assim para o seu irmão: queira ir na primeira vinda, queira ir no arrebatamento, queira ser arrebatado, porque os que ficarem aqui, querido, vão ter que comprar, vai ter que ter a marca da besta para comprar, vai ter que ter a marca da besta para comer. E a marca da besta, querido, aquele que tiver não tem mais jeito, já está condenado, não tem mais jeito para ele. E a Bíblia diz, querido, que aqueles que não negarem Jesus vão ser mortos. Aí está a visão de João. Quando João olha e vê assim: quem são esses? Quem são esses que vêm aí, Cordeiro? Jesus olha para ele assim: são aqueles que vieram da grande tribulação da terra e não contaminaram as suas vestes. Vai morrer todos aqueles que não negar a Jesus. Escute. E no 5º selo do Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, diz assim: quando abriu o 5º selo, se viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham morto por causa da verdade, da palavra da verdade, e por causa do testemunho que sustentavam. Aleluia! Oh, aleluia! E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, o soberano Senhor Santo verdadeiro, não julgas e nem vingará o nosso sangue que habita a terra? Oh, glória! Deus disse para esses que tinham morrido: estou eu a esperar o número dos servos e dos conservos a serem mortos pela minha palavra. Diga assim comigo: pela palavra. O número dos conservos e dos servos que ia ser morto pela palavra era após o arrebatamento. Após o arrebatamento iria ficar esses a qual seria morto. Aí quando eles morressem, aí quando eles fossem destruídos, aí, querido Deus,
besta, o diabo e o anticristo. No capítulo 16 do Apocalipse está escrito assim: ouvi vindo do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da glória de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e sobre os homens portadores da marca da besta e que adoraram a sua imagem, sobreveio úlceras malignas e perniciosas. Deus, Ele vai vingar. Não vai ficar assim. Deus, Ele vai vingar. E querido, as 7 taças, o 7º, último flagelo